Olá, turma, tudo bom? Vamos iniciar então mais uma aula, certo? E nós vamos iniciar essa aula falando sobre área. Exatamente. Na aula de hoje, nós vamos ver a área de alguns polígonos, certo? Nós vamos ver a área de um retângulo, a área de um quadrado, certo? Vamos ver também a área de um paralelogramo, certo? E a área de um triângulo, beleza? Então vamos lá. Vamos iniciar falando sobre a área de um retângulo e quadrado, certo, turma? Se eu tiver aqui, por exemplo, um retângulo, eu vou dizer que neste retângulo nós vamos ter aqui um comprimento e uma largura, certo? Nós vamos chamar isso aqui, ó, de comprimento C. E aqui vamos chamar de largura L, certo? E a área do retângulo vai ser justamente essa parte daqui, ó, interna, certo? Toda essa região aqui é a área do retângulo. Se a gente tiver aqui, ó, eu dividir esse retângulo aqui em alguns quadradinhos aqui. Pronto. Se a gente for analisar aqui, ó, a área desse retângulo é justamente todos esses quadradinhos que tem aqui, certo? Então todos esses quadradinhos aqui é a área deste retângulo. Então eu posso dizer aqui, ó, que esse eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho aqui o meu comprimento medindo 8. Vou chamar unidade de medida, certo? E a minha largura 1, 2, 3, medindo 3 unidade de medida, certo? Então, quantos quadradinhos eu tenho aqui no total? Eu posso contar, né? 8 mais 8 mais 8. Então, está fazendo o 8 vezes 3, né? 8 vezes 3, que é justamente o valor da área deste retângulo, certo? Nós vamos pegar aqui, ó, o comprimento e multiplicar com a largura, certo? Então, a área de um retângulo ela será encontrada com a seguinte fórmula: a área vai ser igual ao comprimento
vezes a largura. Beleza? E o quadrado? O quadrado, se vocês prestarem atenção e relembrar, né, que vocês já viram essas figuras, já conhecem, o quadrado ele possui os 4 lados iguais. Então, o comprimento é igual à largura. Nós chamamos de lado, certo? E a área deste quadrado, olha, o mesmo raciocínio do retângulo, nós vamos ter L vezes L. Só que se a gente for recordar a potência, ó, eu posso dizer que a área é igual a L ao quadrado. Certo? Então, para encontrar a área de um quadrado, basta utilizar esta fórmula. A área é igual ao lado elevado ao quadrado. Tá certo? E o paralelogramo? O paralelogramo, turma, não é muito diferente. Se vocês prestarem atenção, o paralelogramo, mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Tem aqui um paralelogramo, tá bom? Mas se vocês observarem, se vocês prestarem um pouquinho mais de atenção, se eu pegar aqui, ó, dividir aqui, eu vou pegar este triângulo e vou transportar ele para cá, ó. Ele vai ficar o quê? Aqui, né? Ó, aqui e aqui, mais ou menos aqui assim, não é isso? Não é isso? E essa parte aqui eu vou retirar porque ela saiu daqui e foi pro outro lado, certo? E se vocês observarem, olha o que é que eu tenho aqui, um retângulo, turma. Olha o meu retângulo, não é isso? Olha, como é que a gente calcula a área de um retângulo? Vai ser o comprimento vezes a largura. Não é isso? Não foi isso que nós vimos aqui, ó? A área do retângulo é o comprimento vezes a largura. Então, porém, no paralelogramo, essa parte aqui, ó, deixa eu refazer ele. Paralelogramo, aqui nós vamos chamar de base, certo? Base. E essa parte aqui, ó, nós vamos chamar de altura. E vamos representar a altura com a letra H, certo? Então a área de um paralelogramo vai ser encontrada, olha, com o produto da base com a altura, certo? Então não esqueça, a área do paralelogramo é a base vezes a altura. Beleza, turma?
E por fim, a área do triângulo, certo? Que nós vamos também pegar como base um retângulo, certo? Sabemos que a área do retângulo é igual ao comprimento vezes a largura, não é isso? Ou então, ó, podemos dizer também que é a base vezes a altura, certo? Só que nós estamos nos triângulos. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar este retângulo aqui, olha, e vou dividir ele em dois. Vou pegar aqui e vou dividir. Pronto, dividi. E agora? O que é que eu vou fazer? Eu tenho o que aqui? Eu tenho a área do retângulo dividir por 2, não é isso? Isso aqui não é um triângulo, turma? Então eu posso dizer que a base de um triângulo, ou perdão, que a área de um triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Certo? Isso serve para qualquer triângulo, viu, turma? É a base vezes a altura dividido por 2. Tranquilo? Não tem ciência, né? Então vamos aproveitar que está fácil e vamos ver algumas figuras geométricas circulares, certo? Vou iniciar aqui, olha, pelo círculo, certo? O círculo e a circunferência. Qual a diferença de uma para outra? Eu tenho aqui, tenho uma, e aqui vou desenhar outro, certo? Então eu tenho aqui, olha, duas circunferências, certo? E qual a diferença de uma circunferência para outra? Primeiro, o que seria uma circunferência? O que nós chamamos de circunferência? Certo? Eu falei que nós iríamos ver as figuras geométricas circulares, então eu citei a circunferência e o círculo, certo? Qual a diferença de uma para outra? Turma, a circunferência, olha, ela é uma linha fechada no plano, certo? E o círculo, ele, olha, essa parte toda pintada. Certo? Então, a circunferência é uma linha fechada, certo? No plano, e o círculo, ela é composta pela circunferência, né? E todos os pontos na parte interna dela, né? Então aqui eu tenho a circunferência e o círculo, tá certo? Na circunferência vocês conseguem visualizar aqui esse pontinho preto que eu fiz. Nós dizemos que ela é o centro da circunferência, certo? No círculo nós vamos ter aqui também o centro do círculo, certo? E alguns outros elementos. Quais são esses outros elementos? Além do centro, nós vamos ter o raio. O que seria o raio de um círculo? O raio é um segmento, certo? Que ele sai do centro para qualquer ponto da circunferência, certo? Então nós temos aqui, olha, o raio.
Eu tenho aqui o centro, eu vou chamar de O. Certo? E este ponto aqui eu vou chamar de ponto A. Então, olha, o primeiro elemento é o centro, né? Que nós vimos, é o ponto O. Então, é o centro, certo? Indicado aqui, ó, pela letra O. O segundo elemento é o raio, que é justamente o segmento OA, certo? O AO, beleza? O outro elemento é a corda. O que seria a corda? A corda, turma, é um segmento que liga dois pontos quaisquer da circunferência. Ó, aqui eu tenho a corda. Tenho aqui, ó, outra corda. Certo? Se eu identificar aqui, o verde fica muito claro, então vou manter o azul. Corda. Tem o ponto B, ponto C, ponto D e o ponto E. Certo? Então a corda, eu tenho aqui, ó, CB e DE. Certo? E na corda aqui, ó, depois da corda, nós vamos ter o diâmetro. O que seria esse diâmetro? O diâmetro nada mais, nada menos que uma corda que passa pelo centro da circunferência. Certo? Então, olha, a corda que passa pelo centro da circunferência, nós chamamos de diâmetro, certo? Então, ó, é o segmento BE. Beleza? Se vocês prestarem atenção, o segmento BE, que é o nosso diâmetro, né? Eu posso afirmar, olha, que eu tenho aqui este segmento, que é o EO, tá vendo? Esse EO, eu posso dizer que ele é o quê? É o raio, não é isso? Então, ó, EO, certo? Eu posso dizer também que OB também é o raio. Então, olha, mais um raio, o OB. E aí, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, para o diâmetro. O diâmetro BE, tá vendo? Se vocês prestarem atenção, a medida do diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Tá vendo? Daqui para cá eu tenho um raio, daqui para cá eu tenho outro raio. Então, eu posso dizer que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Certo, turma? E aí a gente vai para o número π. Aí eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte. Eu tenho aqui alguns objetos, o comprimento da circunferência, certo? E o diâmetro da circunferência. Vamos lá. O prato de cozinha, eu tenho 80 centímetros, 80,1 centímetros de comprimento e 25,5 de diâmetro, certo? O relógio de parede, 56,5 e 18. O CD, 37,7 e 12. E o transferidor de 360 graus, né? Nós vamos ter
44,9 centímetros e 14,3. Só que aqui nesta coluna eu coloquei a seguinte informação. Ó, eu tenho aqui C sobre D, que é justamente o comprimento sobre o diâmetro. E aí a gente vai fazer esse cálculo. Eu tenho aqui 80,1 sobre 25,5, certo? Então a gente fazendo aqui essa divisão, que é o comprimento da circunferência sobre o diâmetro da circunferência, nós vamos obter aqui um valor aproximado. Então, ó, ele vai ser aproximadamente 3,14, certo? Vamos fazer o mesmo para o relógio de parede. 56,5 sobre 18 vai ser aproximadamente 3,14, certo? Lembrando, turma, eu estou arredondando para duas casas decimais, tá certo? O CD, que é 37,7 sobre 12, nós vamos ter o que aqui? O valor aproximado a 3,14. E por fim, um transferidor de 360 graus. Ele vai ter 44,9 centímetros de comprimento sobre 14,3 diâmetro. Que isso vai ser igual, vai ser um valor aproximado a 3,14, certo? Aí, turma, se vocês prestarem atenção, todas essas divisões me trouxe o valor aproximado de 3,14. Tá vendo? Então, quando a gente realiza a divisão entre o comprimento de uma circunferência e o diâmetro, certo? A gente obtém o valor π, certo? É assim que a gente lê essa letra. Ela é uma letra grega, certo? E a gente lê ela como π. Nós chamamos de número π, certo? Que é justamente o comprimento da circunferência sobre o diâmetro da circunferência. Então eu posso dizer, olha, que π é igual ao comprimento sobre o diâmetro, certo? Tranquilo, né? Então vamos lá. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e vamos entrar em simetria, certo? E a primeira simetria que nós vamos ver vai ser a simetria de reflexão, certo? Ou seja, o que seria uma simetria de reflexão? Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, pronto, temos aqui uma estrela, certo? Se eu pegar essa estrela, colocar aqui, ó, tracei aqui uma reta no meio dela certinho, certo? E essa reta eu vou chamar de E, certo? Por que eu vou chamar de E? Porque vai ser justamente o nosso eixo de simetria, certo? Olha, eixo de simetria. E a simetria de reflexão é justamente isso. Se a gente pegar aqui o eixo de simetria,
Se a gente tivesse como dobrar essa estrela justamente aqui no eixo de simetria, essa ponta iria para cima dessa e essa iria para cima dessa. Ou seja, elas iriam, ó, se sobrepor, certo? Então, se a gente dobrasse essa estrela aqui, uma parte ia ficar exatamente em cima da outra. Então, quando isso acontece, nós dizemos que nós temos uma simetria de reflexão. Tá certo? Se eu tivesse isso aqui, ó, vou botar aqui de outra cor, só para chamar a atenção de vocês. Se eu tivesse aqui pergunto, essa reta que está aqui em azul, ela seria um eixo de simetria? Não, ela não seria. Por quê? Porque se a gente dobrasse essa estrela aqui, justamente onde está passando a linha em azul, uma ponta não iria sobrepor a outra, tá vendo? Então aqui, olha, esse azul ele não é um eixo de simetria. Apenas o que está em vermelho aqui, a letra E, que nós temos aí uma simetria por reflexão. Tá certo? E depois da simetria de reflexão, nós vamos ver a simetria de rotação. A simetria de rotação, turma, é aquela transformação na qual a imagem ela é obtida ao girar uma figura em torno de um ponto. Deixa eu ver se eu consigo girar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo desenhar aqui para vocês essa simetria por rotação, certo? Então vamos lá. Vou desenhar o que aqui? Já sei. E aqui, ó, eu vou fazer a gente poder pintar aqui essa parte. Pronto. Certo? Eu tenho aqui este balãozinho com apenas a parte de baixo pintada. Se eu rotacionar esse balãozinho, se eu fizer uma rotação aqui ó, de 90 graus, certo? O que é que eu vou obter aqui, ó? Tá vendo? O que foi que aconteceu? Eu tenho aqui o meu ponto, né, de rotação, é justamente esse pontinho aqui que está fixado, certo? E aí, se eu rotacionar, olha, estou fazendo uma rotação de 90 graus. Aqui, 90 graus, certo? Se eu rotacionar, olha, a posição original é essa, rotacionei 90 graus, eu estou rotacionando agora, ó, 180 graus, certo? Então, voltei, então rotacionei 90 e 180 graus, aqui, certo? Então, isso seria a minha
simetria de rotação, certo? Se a gente rotaciona por um eixo, tá vendo? E aí eu pintei essa parte de baixo justamente para vocês observarem a posição que ela vai se locomovendo após eu rotacionar 90 graus, certo? E 180. Beleza? Simples, né? Simetria é muito fácil. E aí vem a simetria de translação, certo? Essa simetria de translação, ela é uma transformação que uma imagem é obtida deslocando-se a figura por certa distância, segundo uma direção e um sentido. E lembrando, olha, mantendo a sua forma e o seu tamanho. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, será que eu consigo aqui? Eu tenho aqui um peixe, certo? Vocês sabem que o professor não é muito bom de desenho, mas vamos lá. Eu tenho aqui um peixe e aí eu vou fazer uma simetria de translação, certo? Vamos supor aqui que eu tenho uma malha aqui com alguns quadradinhos para a gente não perder a referência, certo? Apaguei o peixinho para poder fazer essa malha, certo, turma? Mas já eu já desenho ela de novo. Vou diminuir aqui para a gente não perder muito tempo, certo? Então vamos lá. Vou desenhar agora o meu peixinho. Pronto, tá aqui, certo? Então o que seria a simetria de translação? Lembra que eu falei, é a transformação na qual uma imagem é obtida deslocando-se, certo? Essa figura por uma certa distância, segundo uma direção e um sentido, e mantendo a sua forma e seu tamanho, certo? Então, olha, eu posso estar aqui, ó, deslocando este peixinho só finalizar aqui. Tá aqui, ó. Correr aqui pra gente não perder muito tempo fazendo esse desenho.
Se eu pegar este peixe, a partir daqui da cauda, ó, eu vou fazer uma translação dela, sair daqui para cá. Certo? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu desloquei quantos quadrinhos? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Vai começar aqui. Então, a minha cauda da minha nova figura, ele vai começar aqui, ó. Então, ele não pode mudar o formato, nem o tamanho. Certo? Então, olha, daqui pra cá. E aí, daqui pra cá, eu movo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. São 5, né? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Então, olha. Esse vai ser o meu novo peixinho. Após a translação, certo? Então eu movi, eu transformei a minha imagem, saí daqui para cá, eu vim neste sentido e mantive o tamanho e a forma dela, certo? Ela poderia, olha, se deslocar aqui para baixo, olha, ficaria desta forma, beleza? E por fim, nós vamos ver a simetria no plano cartesiano. A simetria no plano cartesiano, como já está dizendo, olha, vamos trabalhar com o plano cartesiano, né? Vamos desenhar aqui o plano cartesiano. Para a gente poder fazer as nossas simetrias. Certo? Então temos aqui o eixo Y e aqui o eixo X. Pronto. Certo? Sabemos que em um plano cartesiano nós vamos ter o quê? Coordenadas, né? Cada ponto de um plano vai ter a sua coordenada. Então eu vou iniciar pegando este ponto aqui, ó. É o menos 2 e 2. Certo? E aí nós vamos para a seguinte observação. Se eu quiser o ponto simétrico a ele em relação ao eixo Y, certo? Então o que é que vai acontecer? Ele vai sair daqui, vai ser como se eu dobrasse esse plano justamente no Y, né? Então ele vai sair daqui e vai vir, olha, para cá. Então o ponto simétrico ao ponto A em relação ao eixo Y, olha, seu ponto B. Qual é a coordenada do ponto B? 2 e 2. Certo? Se eu quiser uma simetria com relação ao eixo Y, ou perdão, ao eixo X, olha, o ponto simétrico ao ponto A, agora em relação ao eixo X. Então ele vai sair daqui e vem para cá, não é isso? Então se ele está subindo 2, ele vai descer 2 agora. Então olha, o ponto vai ser esse aqui. Vai ser menos 2 e menos 2. Muito fácil, né? E tem também em relação à origem, certo? Tem a simetria de pontos em relação à origem.
Se eu tiver o ponto A aqui, ó, em relação à origem, a origem não está aqui. Então, ele não vem nem para esse lado, nem para esse lado. Ele vem para cá, ó. Aqui. Ele vai ficar justamente neste ponto aqui, ó, onde x é 2 e y menos 2. Certo? Então, esses são os pontos, a simetria de pontos no plano cartesiano. Tá bom? Eu queria deixar uma observação aqui, turma, só um lembrete, na verdade, né? O eixo y nós chamamos também de eixo das ordenadas. Certo? E o eixo x nós chamamos de eixo das abscissas. Certo? Então fique atento a esses pontos de simetria, a esses eixos de simetria, né? Pode ser em relação ao eixo das ordenadas, vocês vão saber que é o eixo y, ou o eixo das abscissas, que vai ser o eixo x. Tá bom? Pode vir com essas nomenclaturas também. E origem é origem, não tem como mudar. Tá certo, turma? Para vocês praticarem os conteúdos que nós vimos hoje, vou deixar aqui o exercício da página 155, 160 e 165 até 169. Tá joia? Façam com bastante atenção. E qualquer dúvida, deixa aqui um comentário ou manda um e-mail pra gente. Tá bom, turma? Então, aquele abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.